o convite da graça do Senhor. Vinde, pois, a Herodes, diz ao Senhor: ainda que vossos pecados sejam como escaldantes, eles se tornam vermelhos, como brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão lã. Se quiseres a me ouvir, comereis o melhor desta terra. Mas se recusastes a fortes rebeldes, serei devorados a espantar, porque a boca do Senhor os diz. Vamos falar do Antigo Testamento. Muita gente gostava de conhecer o futuro com antecedências, outros não se preocupavam tanto com isso. Mas a vontade de saber o que vai acontecer nos próximos dias era muito grande. Por isso, eles usavam a ciência e outras tecnologias. Por outro lado, aqueles que fazem suas previsões sem precisar recorrer ao sobrenatural, usando fórmulas matemáticas e dados estatísticos. Eles diziam, por exemplo, que existiam as possibilidades de chover amanhã ou em um local específico. Isso ocorre tanto com os videntes, que apelam para o sobrenatural, quanto os estatísticos, que fazem estimativas utilizando probabilidades matemáticas. Vejam um caso curioso. No distante do ano de 1943, Thomas Watson, executivo da IBM, disse que não haveria mercado mais que 5 computadores no planeta. Atualmente, existem no mundo mais de 2 bilhões de máquinas do tipo PC, sem contar laptops e tablets. O profeta do Messias. O que dizer da Bíblia? Ela também contém profecias, mas suas predições não foram dadas com o objetivo de alimentar a curiosidade dos leitores ou dar ao lucro aos que escreveram. Os mensageiros de Deus receberam inspiração do Espírito Santo para apresentar coisas que deveriam acontecer. Várias dessas profecias apontavam para o grandioso ministério de Jesus, o Messias prometido. A grande diferença é que as escrituras bíblicas nunca falham em relação à antecipação do futuro, exceto em casos específicos de profecias condicionais que se cumpriram ou se cumprirão em determinadas condições. As demais podem ser confirmadas por meio de fatos históricos. O julgamento e a redenção de Jerusalém. Como se fez prostituta na cidade fiel, que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A sua prata se tornou em escórias, o seu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás das recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante a eles por causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomei as satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti na minha mão, purificar-te-ei como com potássia das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente. Os teus conselheiros, como princípio, depois te chamarão cidade de justiça. O convite da graça do Senhor. Vinde, pois, a Herodes, diz ao Senhor: ainda que vossos pecados sejam como escaldantes, eles se tornam vermelhos, como brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão lã. Se quiseres a me ouvir, comereis o melhor desta terra. Mas se recusastes a fortes rebeldes, serei devorados a espantar, porque a boca do Senhor os diz. Daniel era um jovem hebreu da tribo de Judá, que foi levado para a Babilônia como prisioneiro. Lá ele
Lá, ele e outros jovens foram escolhidos para servir na corte do rei devido à sua inteligência e aparência. Eles precisaram aprender a cultura e a língua babilônica e até tiveram seus nomes trocados. Mesmo em um ambiente estranho longe de casa, Daniel e seus amigos permaneceram fiéis a Deus e se destacaram por sua sabedoria e honestidade. Daniel se tornou conhecido principalmente por interpretar um sonho do rei Nabucodonosor, algo que os sábios da corte não conseguiram fazer. Isso fez ganhar respeito e ocupar cargos importantes em vários reinados, mostrando-se sempre fiel e competente. O capítulo 8 conta a história de Daniel, e com ela aprendemos que, não importa o que aconteça, você nunca deve abandonar a Deus. E se você nunca pecou nesse sentido, nunca abandonou a Deus, vamos dizer assim, você vai conseguir uma recompensa, vamos dizer assim. Como conta na história de Daniel, depois que ele foi humilhado, ele conseguiu depois realizar seu sonho. Então, você também consegue fazer isso. Se você não pecar nesse sentido, se você seguir a Bíblia e fazer o que Deus está pedindo, você vai sim conseguir fazer o que você quer. Oi, eu vim falar o que eu aprendi com com o capítulo 8 do livro de ensino religioso. No capítulo 8, eu aprendi que Daniel era um jovem judeu que foi levado para a Babilônia, mas mesmo longe de casa, ele continuou fiel a Deus. Ele se destacou por ser sábio e sempre fazia a coisa certa, por isso foi escolhido para trabalhar para o rei. Mesmo passando por momentos difíceis, Daniel nunca perdeu a fé. Um dos momentos marcantes foi quando ele interpretou um sonho do rei. Uma estátua feita de vários materiais. Cada parte do corpo representava reinos diferentes. Também aprendi sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, como os jardins suspensos da Babilônia, e entendi que o livro de Daniel traz mensagens importantes sobre o futuro e mostra como Deus cuida da gente, mesmo quando estamos em tempos difíceis.